Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos iniciar o PET volume 3 com a nossa primeira aula. E o tema é: a existência precede a essência. E vamos falar desse tema a partir do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Então aqui há uma breve biografia do nosso filósofo. Então Sartre nasceu em Paris em 21 de junho de 1905. Com a criação tipicamente burguesa, proporcionou-lhe uma boa educação voltada para a literatura e para o aprendizado de idiomas e culturas, criação que foi decisiva na sua formação intelectual. Em 1924 ele entra para o curso de filosofia e forma-se em 1928. Entre várias pessoas importantes, conhece Simone de Beauvoir, a que seria sua futura companheira, companheira no amor e companheira na filosofia. E por fim, impressionado com os trabalhos de Russell, decidiu aplicar o método fenomenológico ao estudo da existência humana. Sartre escreveu vários livros sobre essa influência, sendo o principal deles O Ser e o Nada, publicado em 1943. Algumas questões aqui para provocar o nosso pensamento. A primeira delas: nascemos ou não nascemos prontos pelas mãos da natureza? Depois, a existência precede a essência. Qual o significado dessa afirmação? A sua escolha pode afetar a coletividade? Você já pensou nisso? E por fim, o uso das redes sociais pode afetar a sua existência? Outra questão muito interessante para pensar. Palavras-chave. Lembrando aqui que as palavras-chave elas servem para abrir o nosso entendimento a respeito do pensamento do filósofo. E são elas: Sartre, que é o nosso filósofo; existencialismo, que é o posicionamento filosófico dele; consciência, uma palavra importantíssima para compreendermos a respeito da liberdade humana; condição humana e liberdade. 5 palavras importantíssimas para a nossa compreensão referente à aula de hoje. Então, nosso ponto de partida será a seguinte citação de Jean-Paul Sartre. Ele diz o seguinte: se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. Aqui, essa citação é o nosso ponto de partida para falarmos um pouquinho mais sobre a teoria de Sartre a respeito da a existência precede a essência. Então, para trabalharmos bem o pensamento de Sartre, temos que compreender dois conceitos aqui importantes. O primeiro deles, essencialismo. Para os pensadores que defendem essa ideia, a essência existe antes mesmo de o ser existir. Ao longo da vida, a essência vai se realizando com a ação. Aqui nós temos a concepção em Aristóteles. Aristóteles vai dizer que uma semente tem nela a essência de uma árvore. Aqui entra a teoria do ato e potência Aristóteles. Tanto ele fala sobre a árvore como de outros seres também, né? Agora, para os pensadores existencialistas, eles vão dizer que não. A existência precede a essência. O ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida, de sua existência. Aqui nós encontramos Sartre, que se posiciona dentro desse movimento existencialista.
Então, qual que é a tese de Sartre? A existência precede a essência. E quais argumentos que Sartre apresenta para defender a sua tese? Primeiro, ele vai dizer que o ser humano não tem uma essência ao nascer, como a árvore, citada por Aristóteles. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida, de sua existência. Também ele diz que o ser humano é uma unidade inseparável de corpo, ser em si, e consciência, ser para si. Aqui ele volta à questão do dualismo psicofísico. Isso porque, uma vez que um corpo sem consciência não é humano, e uma consciência sem corpo é impossível. Por isso, para Sartre, o ser humano é o único ser consciente. E por ser consciente, aí vale lembrar que ter consciência de alguma coisa é saber, e ter consciência é saber que sabe. Então, retornando, e por ser consciente, a existência é anterior à essência. Desse modo, Sartre vai concluir que primeiro existimos, somos lançados no mundo, para que depois possamos ser alguma coisa. Nascemos sem essência e identidade, e as construímos ao longo de nossas vidas. Aqui entra para nós a noção de condição humana, uma importante noção trabalhada por Sartre. Então vamos entender um pouquinho o que é a condição humana. Sartre vai dizer que a condição humana determina que o ser humano construa sempre a sua identidade. Ele não pediu para nascer, entretanto foi lançado no mundo. Por isso, Sartre afirma que o humano é um vir a ser, na medida que ele é sempre um projeto. Na relação com os outros, também recebe uma identidade. Cabe a ele escolher em viver uma existência inautêntica ou uma existência autêntica. O primeiro fator interessante aqui para nós é o seguinte: Sartre, quando ele fala da condição humana, ele faz uma contraposição à concepção de natureza humana. Para alguns pensadores, eles diziam que o ser humano já nascia com uma natureza pré-definida, pré-estabelecida. Para Sartre, não. Sartre vai dizer que não existe natureza humana, existe condição humana, ou seja, o ser humano ele vai se determinando, ele vai se construindo a sua identidade a partir do momento que ele vai vivendo, ele vai fazendo escolhas, ele vai tomando decisões em sua vida. E ele diz também que outra questão interessante, que nas relações com o outro, porque o outro acaba sendo o reflexo daquilo que eu sou também, o outro pode atribuir a mim determinadas noções, determinados títulos. Por exemplo, eu sou professor de filosofia. Então, na relação com o outro, ele pode me chamar, me identificar enquanto professor. E por a nossa identidade ela ser vazia, ela está sempre em construção, eu posso assumir esse título de professor como se eu fosse, em todo e qualquer momento da minha vida, o professor. Se eu faço isso, Sartre vai falar que eu estou agindo de má fé e estou tendo uma existência inautêntica. Por quê? Ao assumir esse título, eu me limito àquela definição dada pelo outro, dada por alguém. Isso porque eu não sou apenas professor. Eu sou filho, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou tio, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou amigo, eu sou colega de trabalho, eu sou vizinho, eu sou trabalhador, eu sou um ser em construção. É interessante pensarmos sobre isso, né? Que se eu assumo somente uma identidade, ou só assumo na minha identidade somente um título, eu me limito, eu tenho uma existência inautêntica. Agora, se eu não me limito a esse título e digo eu sou, quer dizer, eu sou um ser de possibilidades. Eu sou nada, mas posso ser tudo ao mesmo tempo. Então, como falamos anteriormente, a existência autêntica nos leva ao conceito de liberdade. Então, vamos
compreender como que Sartre define a liberdade. Então, primeiro, para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não pode fazer é a de não ser livre. Deste modo, a liberdade é a capacidade de fazer escolhas. Continuando, o ser humano é livre porque a sua existência é gratuita, contingente e não necessária, não tem uma finalidade definida. Na medida em que é nada, o ser humano pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. Interessante. A liberdade se traduz no ato de escolha. Cada situação que vivemos nos coloca algumas possibilidades. Toda escolha tem suas consequências, pelas quais somos responsáveis. Opa! Aqui vale frisar, vale ressaltar que em Sartre, liberdade caminha com responsabilidade. Nós não podemos falar de liberdade se não falamos de responsabilidade também. E isso porque a liberdade gera em nós uma angústia. E que angústia é essa? A de ter que decidir, a angústia de se saber responsável pelas escolhas e consequências. Então, podemos dizer que a liberdade, que é a possibilidade de escolhas ou de fazer escolhas, gera em nós, seres humanos, o sentimento da angústia. E essa angústia por quê? Primeiro, ter que decidir. E segundo, pela responsabilidade, pelas escolhas e suas consequências. Agora vale ressaltar também que essa responsabilidade ela é por si e por toda a humanidade. Aqui nós voltamos à primeira citação desta aula, que quando escolho, escolho a humanidade. Quer dizer, as minhas escolhas, elas refletem na humanidade. Aqui um exemplo interessante. Se eu escolho de entrar para o mundo do crime, essa minha escolha vai afetar as pessoas pelas quais sofrerão as minhas ações. Agora, se eu escolho de ser honesto, essa minha escolha também ela vai afetar as pessoas pelas quais serão afetadas pela minha honestidade. Então, a minha escolha, seja ela positiva, seja ela negativa, ela sempre vai abarcar, ela vai ter consequências não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Isso é muito importante para pensarmos sobre as escolhas que fazemos, sobre as decisões que tomamos na vida, que além de influenciar a construção da nossa existência, podem também influenciar a existência de outras pessoas. Então, aqui encerramos a nossa aula, mas não encerramos a nossa reflexão sobre o filósofo Sartre e outros pensadores também. A nossa aula de hoje está lá no PET, volume 3, das páginas 104 a 106. No mais, um abraço a todos e cuidem-se.